Olá, Aline! Bem-vinda! Estamos chegando aqui para mais uma roda de conversa. Então vamos esperando as pessoas chegarem e entrando. Boa tarde, Aline! Vamos mandar aqui um lembrete, né, para algumas pessoas. E vamos começar essa conversa já já. Oi, Tereza! Bem-vinda de volta! Hoje é a nossa... Vai falar, oi, Anabel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui. Eu vou dar só mais uns minutinhos para a gente poder começar, né? A gente está bem no horário e vou esperando algumas pessoas entrarem aqui. Enquanto isso, vou conversando aqui. Essa é a última roda de conversa da série de 4 rodas de conversa que eu fiz para inaugurar o que eu chamei de Mulheres de Corpo e Alma Confabulando, trazendo aqui a ideia, né, da mulher conversando com outras mulheres como um espaço de trocas de ideias e de muito crescimento, né, de partilha, de troca, de encontro e de valorização de tudo que a mulher tem para falar. A gente foi perdendo esse lugar, né, ao longo da história, nós fomos perdendo o lugar do valor da nossa fala, né, a mulher passou por períodos históricos de muita desvalorização, né, desde lá da Inquisição, em que as mulheres sábias eram consideradas perigosas, né, até a queima na fogueira, a caça às bruxas, elas eram consideradas bruxas justamente porque eram sábias, inteligentes e às vezes até tinham, eles consideravam que era muito poder para a mulher, que eram mulheres poderosas demais porque elas tinham muita sabedoria. Então, e aí nesse caminho que começou muito atrás lá no século XVII, lá no início do século XX, né, toda a história do patriarcado foi colocando a fala da mulher como uma fala de um lugar de menos importância. Então, de quem podia se reunir para trocar e confabular, né? Até sim criar histórias, né? Porque fábulas são histórias criadas, mas eram espaços de troca entre as mulheres que foram se perdendo e ganhando um lugar de fala ruim, né? De fofoca, né? De fala desvalorizada, de invenção, de mentira, um jeito de nos colocar num lugar de menos importância. Então, essa ideia de rodas de mulheres confabulando tem a ver com essa ideia de voltar a mulher para o lugar de poder de fala dela, de poder trocar, de poder confabular, né, de poder trocar ideias, falar, pensar sobre si mesma especialmente, né, e pensar sobre si ouvindo outras mulheres, né? E para isso hoje eu vou trazer uma convidada super especial, como todas as outras especiais também, claro, para a gente falar a partir da fisioterapia. Nossa convidada de hoje é a Flávia, uma fisioterapeuta, e o nosso tema hoje é Desvendando o Corpo Feminino, da Fisioterapia à Plenitude da Alma. Então, eu vou convidar a Flávia agora, para que ela mesma vá contando, né, quem é ela, da onde ela vem, como ela chega até aqui. Então, vamos lá, vamos chamar. Cleusa, bem-vinda! Linda na nossa roda de conversa aqui. Olá, E vocês meninas que já estão aí, ó, pega o aviãozinho aí e manda o aviãozinho para outras mulheres que vocês acham que podem se interessar por essa conversa aqui. Vamos encher a nossa roda de conversa de mulheres. Bem-vinda, Larissa. Flávia, tá aí? gente, boa noite, tudo bem? Eu não te vejo, Flávia. Não, Não eu tô, te vejo. Não sei o que acontece com a minha tela aqui. fica só, Deixa eu me ver se eu consigo fazer algo aqui, se tem algo aqui que eu possa fazer que não te vejo. Acho que eu vou ficar sem te ver. Deixa eu ver aqui no vídeo. Fechou meu vídeo. eu, Abri de novo. Acho que ficarei novamente sem ver a minha convidada. eu fecho aqui, não muda
danada aí pra você. Não, 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 assim, eu não tô te vendo. Eu vejo a mim mesma aqui na tela. Mas tudo bem, a gente pode continuar assim, sem Duas. problemas. As pessoas estão vendo nós duas, né? Ah lá, estão vendo. Ah lá, estou vendo vocês duas. Às vezes dá erro e não vemos quem está conosco. Tá bom. Obrigado, Aline. A Aline está no meu apoio, gente, uma querida que me apoia sempre que eu venho aqui. Enquanto eu falo, converso, a Aline conversa aí no chat, manda as informações. Então a gente vai, durante todo a nossa conversa de hoje, a Aline vai mandar uns recados aí. Isso. Obrigado, Larissa. Então, todo mundo vê nós duas. É só eu que não te vejo, mas você me vê também, né, Flávia? Aham. Então, beleza, fico eu aqui no ponto cego. Mas, enfim, seja bem-vinda, Flávia. Você é muito bem-vinda aqui nessa última conversa da série. Mas já quero contar para todo mundo, assim, eu tive algumas pessoas que me pediram já o que vai ser o próximo, né? O que vai acontecer. Quais serão as próximas rodas? Já te recebi algumas sugestões e hoje eu pedi na minha caixinha também que deem sugestões de que tipo quais mulheres que vocês querem ver aqui na roda. O Flávia tá com o vídeo fechado? Então, mas eu já abri. Acho que Já demora abriu? pra. Tá, Vamos ver se abriu aí. tá. E aí eu pedi sugestões também, porque aí eu quero compor mais uma roda de quatro, né? De quatro em quatro encontros. E ninguém tá vendo a Flávia, gente? Ou é só a Larissa? Responde aqui pra gente, quem tá aí, ó, dá um joinha aí se estão vendo a Flávia. Oi, Nayara, seja bem-vinda. Mas eu abri a minha câmera. Ah, Não ela tá tá falando que a Flávia tá com a câmera fechada. A Aline falou aqui, ó. Ah, não estão vendo não, Flávia. estranho. Quer sair e entrar de novo? Deixa eu sair, peraí. Vamos. Acho que ela tá, talvez seja ela. Então, semana passada, gente, a nossa roda de conversa não ficou gravada na minha timeline, porque a gente não conseguiu fazer, o meu botão de live sumiu. O meu botão sumiu, o botão da Kátia, que era convidada, também sumiu, e nós tivemos que fazer pelo Instagram da Aline, que está aqui no meu apoio. Então, ficou gravado na última barrinha que tem lá no Instagram, tem a timeline, tem os rios e o último é uma camerinha fotográfica. Então, ficou gravado lá na câmera fotográfica, quem não viu quiser ver, porque a gente ficou sem botão, e o meu botão de live só voltou na terça-feira. E hoje ele está aqui, mas a Flávia não está conseguindo entrar. Vou chamar a Flávia de novo. Vamos lá. Vou chamar a Flávia de novo, ver se consegue entrar agora aparecendo aqui. Então o Instagram tem disso, gente. Às vezes ele está super bem, tranquilo, e às vezes dá problemas aí de... Voltei, vamos ver. Voltou, tudo bem aí, gente? Alguém... Vamos Já vão ver. falando pra gente se vocês estão vendo a Flávia. O Instagram, ele tenta. O Instagram, ele é... Oi, Cláudia, da Labelle Acessórios, gente, tá aqui com a gente. Agora sim, agora sim. Eu continuo não vendo, né? Então, tá tudo bem. Obrigada. Flávia é super bonita, sim. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Bom, então eu estava dizendo aqui que a gente vai ter uma nova série, né, de rodas de conversa. Ainda não tem temas definidos, né? Vou definir aí de acordo com algumas sugestões que eu pedi lá na caixinha e também com algumas demandas que já me apareceram aqui. Ah, mas eu quero convidar a Flávia. Flávia, vamos sem eu te ver mesmo. Tá bom. Vou pedir para você contar quem é a Flávia, né? E como é que a Flávia chega aqui hoje nessa roda de conversa. Bem-vinda. Obrigada, Sil. Bom, eu sou a Flávia, eu sou fisioterapeuta há 14 anos, mãe de duas meninas agora. E assim, a questão do ter a mulher, né, como a minha o meu maior número de pacientes, assim, sempre foi porque tem essa história da mulher se cuidar mais, da mulher ir mais atrás. Os homens ficam muito com aquele receio de que, ai, precisa, ai, será que precisa mesmo?
E a mulher, ela tem mais essa vontade, né, de estar bem, porque a mulher precisa estar bem, né? A mulher não, ela não pode ter esse tempo de, ah, não, hoje eu não tô bem. Não, a mulher ela sempre tem que estar bem, então acho que por isso que ela corre mais atrás. Eu sempre trabalhei muito com a parte ortopédica, né? Então, sempre com dores de coluna, joelho, ombro, tornozelo e tal. E agora, depois que eu me tornei mãe, eu tenho trabalhado bastante com a parte do puerpério também, que é a questão ali da mulher depois que ela tem o seu filho, né? Depois que ela gesta um bebê. E porque a gente sabe que o puerpério, ele não tem uma data limite para acabar, então eu falo mulher no puerpério, porque a partir do momento que a mulher foi mãe, ela pode estar no puerpério, independente de quanto tempo isso tenha acontecido. E é uma área que eu tenho gostado muito, assim, que eu tenho visto o quanto as mulheres precisam de alguém ali para incentivá-las a se mexer, para incentivá-las a olhar para elas, porque depois que a gente se torna mãe, a gente vira a última opção de tudo isso. Então é uma área que eu tenho gostado bastante também, mas estamos aí, e é isso, lidando com as dores aí de todas as mulheres. Lidando com a própria maternidade, porque assim é isso, né, gente? A mulher, a gente está sempre lidando. Quando a Flávia traz essa questão assim, a mulher não pode estar ruim porque ela tem que cuidar do outro. É um peso, Sim. né? Essa demanda infinita que acaba sempre na mão da mulher, né? Desde as demandas do pensar, né? De pensar o que eu vou fazer para a janta, será que tem no mercado, no armário que eu quero para fazer a refeição de hoje? Né? Desde o pensar até o ir ao mercado, comprar, botar na sacola, tirar da sacola. Quer dizer, é muita demanda, é muita sobrecarga para a mulher e aí a gente não pode ficar doente. Então, assim, olha que interessante essa lógica, né? A gente se cuida mais para dar conta de mais coisas, porque se a gente ficar doente, não vai ter quem faça. Exatamente. E aí vai acumular, né? E aí vai acumular e aí nunca vai ter fim. E vai acumular. A gente não. Então, mas acho que tem um lugar nosso também, assim, a gente não consegue pensar que pode ser que tenha outras pessoas que dê conta. A gente é tão educada para dar conta que a gente fala, não, eu tenho que dar conta porque ninguém mais vai dar conta, né? E aí, às vezes, a gente tem também dificuldade de dividir, né, com quem pode também ser ali a pessoa que compõe com a gente, né? Porque um aprendizado que eu acho que vem acontecendo, especialmente para os mais. Eu tenho 58, acho que para os mais novos, isso está acontecendo de um jeito mais fácil, que é pensar a casa como um espaço de todo mundo e quem está lá tem que dividir as tarefas, né? Sim. Então, acho que talvez seja um lugar mais comum. Não sei como é que é isso para você, Flávia. Isso. A minha geração, assim, a gente tem um apoio muito maior, né? Eu acho assim que não são todos, mas a maioria dos homens conseguem entender que eles não estão ajudando. Eles estão fazendo a parte deles na criação dos filhos, na rotina da casa, mas, por exemplo, a superação, isso não existia, né? Não, não era. O homem não imagina, o homem vai fazer as coisas com as crianças. Uhum, Não é? uhum. E é Muito isso. Uhum. eu ajudo muito a minha esposa. Não, queria, você tem que É. ajudar, né? Às Né, vezes fica se achando, né? Fica achando que tá abafando porque ajuda a mulher, né? E na é verdade é uma tarefa dos eu acho dois, que né? tá muito mais leve, o fardo pra gente hoje é muito mais leve, mas ele continua muito pesado, né? Sim, sim, porque ainda as coisas da casa ainda são muito da mulher, especialmente essas coisas que não são necessariamente de fazer, de botar a mão, mas que é do pensar, né? Ah, o que que vai pôr na lancheira, né? Você tem a Clara na escola, né? O que que vai pôr na lancheira da Clara? Quem é que pensa? A lancheirinha da Clara, você tem que comprar, você tem que fazer, entende? Então, assim, é tudo muito, a gente. Será que tem roupa que já está seca, tem roupa que precisa lavar porque depois vai precisar? Então, tem muito trabalho que acontece na nossa mente que não está na conta, porque não é o fazer aqui com a mão, né? Não é de botar a mão na massa. É um processo mental. E ele acaba não tendo tanto valor porque ele não aparece, né? Exatamente, é isso mesmo. É. Agora, me fala uma coisa assim. Como é que é ser uma mulher de corpo e alma e como é que a fisioterapia conversa com essa história? Então, porque, por exemplo, hoje, né, Sil, a gente sabe muito que tudo do nosso corpo é muito interligado. Por exemplo, ó, eu me formei há 14 anos. Há 14 anos, a gente não falava de psicossomática. A gente não falava
que os problemas que você não resolve na sua vida podem trazer consequências no seu corpo. Isso não era falado. Estavam começando alguma coisa assim, mas isso não tinha lógica. E tinha muita questão do desacreditar da dor. Então, a pessoa chegava, você avaliava, aí você falava assim, tá, mas ela não tem nada. Não, ela não tem. Ela tem alguma coisa, porque a dor existe. A gente sabe que essa dor existe. Então, antigamente, eu não tô falando de muito tempo, né? Tô falando ali quando eu comecei, Sim. dava mínima, não dava mínima para isso. Não dava mínima. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que, assim, uma grande parte das nossas questões relacionadas a dores musculoesqueléticas, elas têm uma relação com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente vai sentir, né? Ansiedade. Uhum. Hoje em dia, a gente faz uma abordagem muito mais complexa, assim. Na hora da avaliação, é uma avaliação muito mais complexa. Lógico, eu não faço avaliação psicológica do paciente, não. Mas eu posso, às vezes, ele ouvindo de mim que ele precisa de uma ajuda, fica mais fácil. Então, assim, eu tô ali, eu tô tratando. Porque o que acontece, né? Quando a gente começa a tratar o paciente, a gente pega uma intimidade muito grande. Às vezes, em poucas sessões, a intimidade é muito grande, porque ele tem que abrir coisas para mim, ela tem que abrir, né, coisas para mim, que às vezes ela não abre para ninguém. E aí é um momento que a gente pode falar assim: olha, você não precisa passar por isso sozinha. Vai te ajudar. Essa questão psicológica te ajuda na sua dor, porque às vezes isso tem uma relação muito grande. É igual a gente conseguiu hoje associar muito, por exemplo, a questão da fibromialgia, né? Hoje a fibromialgia, o tratamento ouro para a fibromialgia é a prática de atividade física. Porque a gente sabe que se ela não tratar, se ela não fizer atividade física, ela não vai conseguir. E aí, porque a fibromialgia já tem toda essa questão, né? Geralmente a pessoa que tem fibromialgia, ela já passa com um psiquiatra, ela faz terapia, só que se ela não fizer exercício, não vai. Ela não vai conseguir, porque ela precisa dessa questão do movimento. Então, assim, hoje a gente sabe que são coisas completamente interligadas. Que eu não consigo trabalhar um corpo sozinho e eu não consigo também trabalhar uma mente sozinha. Porque às vezes a gente trabalha a mente muito bem, só que ela não faz mais nada com aquilo, né? Sim. Acaba. Então a gente sabe que hoje é uma coisa que está muito interligada e que tem muita importância, né? Eu trabalho com análise bioenergética, que é uma terapia, uma técnica terapêutica, né? Que tem trabalho verbal, mas a gente trabalha com as coisas que estão gravadas no corpo. Os traumas e as dores que estão lá, que são dores emocionais, né, gravadas ao longo de uma história e tal, né? Então é muito comum a pessoa chega tensa, tô com dor aqui, tô com dor ali. A gente faz 1h30 de trabalho corporal e quando a pessoa termina, ela fala assim, eu não sei o que aconteceu, não tô mais doendo. Porque a gente convida a pessoa para expressar. Sim. Né, para movimentos expressivos, e é isso, né? Você está me falando da fibromialgia, que o tratamento é se movimentar, né? E essa semana eu tive um trabalho com um grupo de professores lá na Zona Norte de São Paulo, que era uma jornada pedagógica lá. E aí tinha uma pessoa que ela não fez nenhum movimento porque ela tem fibromialgia. E é isso, quanto menos ela se movimenta, mais dor ela vai ter, né? Porque é o movimento que cura, né? Exatamente. E aí, e pior que eles entram nesse ciclo mesmo, né? A pessoa que tem dor, seja ela qual for, isso é uma outra coisa que a gente luta muito para quebrar também, né? Esse coisa do eu tenho dor, eu não posso fazer. Eu tenho dor, eu tenho que ficar parado. Porque antigamente você tinha uma dor nas costas, a primeira coisa era repouso e toma um remédio. Hoje a coisa você vai se mexer, você pode até tomar um remédio, mas você vai fazer uma caminhada, você vai se mexer, porque se você ficar parado, a gente sabe que não vai melhorar. Só que o que ela tem uma dor, aí ela desenvolve uma posição de conforto que não tem a dor, e aí ela para ali, e ela fala, meu, aqui não dói, eu vou ficar aqui e não vou fazer mais nada. Só que isso, o corpo vai entendendo, e aí vão aparecendo outras dores, né? Outras dores. Por isso que a gente fala que tudo está muito interligado e tudo tem que ser muito bem cuidado, assim, muito bem tratado. Hoje em dia a gente sente uma reluta muito grande dos pacientes em relação à terapia, né? A qualquer tipo de terapia. Muitos não querem, muitos têm insegurança, né? De onde vai ser tocado, né? Porque as pessoas colocam ali no potinho e tá aqui no potinho, gente. Então tá aqui no potinho, não aconteceu. Tá tudo bem. E às vezes insiste, assim, eu sou muito assim, eu falo, gente, a terapia, ela nos ajuda, assim,
em tudo da nossa vida. E questão de dor, então, é muito, ajuda muito. Porque aí, às vezes, eu até vi uma paciente uma vez, que ela foi no psiquiatra, e aí o psiquiatra deu um remédio fortíssimo pra ela, de dor crônica e tal. E aí eu virei pra ela e fiz assim, tá, mas e a terapia? Como você vai fazer? Ah, Flávia, mas eu preciso. Você precisa, porque não vai adiantar. Esse remédio por um tempo ele vai te ajudar, mas depois não adianta, não vai. Uhum. Então, assim, eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, assim, né? De como que você percebe, como é que o corpo fala nos seus atendimentos, mas você já está contando tudo aí, né? Que assim, o tempo todo a pessoa, quer dizer, quando ela já chega, que o corpo já gritou, já falou, já disse das dores emocionais que estão em alguns pontos, né? E não foram cuidadas, né? Eu tava me lembrando, você tá me falando aí, eu tava lembrando de uma moça que eu atendi do interior de São Paulo, fiz um atendimento online de uma pessoa que queria conhecer meu trabalho e tal, né? Aí ela tava com um monte de medicamento da psiquiatria, com depressão, com problema na insulina, então ela já tomava glifagem, enfim, já o ciclo glicêmico dela tá todo comprometido e muitas dores. Ela não conseguia dizer um lugar que não doía, né? E aí, assim, gerando toda uma procrastinação, aí já não saía de casa, não tomava sol, quer dizer, todo o corpo dela foi sendo prejudicado porque ficou só na medicação, que acho que é isso que você está apontando, né? Cuidar só da parte medicamentosa nunca vai ser o caminho se não tiver o movimento, se não tiver esse processo terapêutico de descobrir, né? Da onde vem essa dor? Porque a dor chega e ela tá lá, ela é verdadeira, mas da onde ela vem? Eu acho que tem esse lugar, né? Eu entorto aqui, porque se aqui torta assim, eu não vou sentir a dor que tá do outro lado, né? E aí, quer dizer, entreva mais um pouco o corpo, né? Agora, como é que é ser uma mulher que cuida de dores de tantas mulheres, Flávia? Olha, eu acho que eu aprendo muito todos os dias, assim, seu, porque eu tenho de todas as idades, né? Eu falo que eu tenho pacientes de 18 a 92 Uau. anos. Mulheres, né? Porque os homens não. Depois, se eles não fazem mais novo, mais velho, então. E é Uhum. muito engraçado, porque como eu lido com essas mulheres em todas as fases da vida, né? Eu fico muito pensando assim, eu falo, aí eu atendo as mais novas, eu falo assim, nossa, a cabeça da juventude, né? É tudo a mesma coisa. E assim, acha que um problema aqui vai virar, nossa, um mega problema. Aí você passa pela idade da mulher madura, que tá ali, que tá super realizada, que conseguiu fazer tudo, os filhos já estão grandes. Aí você chega na idosa, que os filhos já não ligam mais tanto, não tem mais aquele afeto, e aí ela acaba depositando em você, né? Toda aquela questão do carinho, do afeto, da conversa. Eu tinha uma paciente, eu tenho ela até hoje, na verdade, mas quando eu comecei a atender ela, foi no auge da pandemia, assim, acho que era junho de 2020, e Uhum. as dela não deixavam ela colocar o nariz na rua. As filhas tinham muito medo dela pegar Covid. E então, quando eu cheguei, ela estava praticamente há 6 meses dentro de casa, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, porque as filhas não iam também, porque as filhas tinham medo de levar alguma coisa para ela. Uhum. Eu acho que durante uns 3 meses ela não fez praticamente nada de fisioterapia. Ela só queria conversar comigo, ela só queria falar comigo. E antigamente eu ficava assim, ai gente, mas eu não fiz nada. Só que hoje eu entendo que isso é uma parte da fisioterapia também. Isso faz parte do meu trabalho, escutar a minha paciente. Porque às vezes ela só precisa que alguém escute. Eu sinto isso muito nas idosas, que ninguém tem paciência, né? Então, os filhos, os netos, não têm paciência. Então, eles falam, ah, lá vem você falar de novo. E aí eu paro ali com elas e falo, não, tá bom, vamos lá, vamos conversar. Aí umas até falam, ah, eu tô te enchendo, né? Eu falo, não, vamos conversar. Às vezes acontece da fisioterapia e a conversa ir no mesmo dia e tá tudo certo. Uhum. Mas tem dia, assim, não dá. Tem dia que é só ela falar mesmo. E aí eu vejo o quanto isso, assim, o quanto eu acho que isso vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor, sabe? O quanto isso já me ajuda a ser mais empática, principalmente. Porque eu penso assim, eu falo, cara, às vezes essa pessoa tá sem falar com ninguém a semana inteira. Porque os filhos, os netos estão na correria e ninguém lembra de ligar para essa pessoa. Até a mulher mais nova, que já estão com os filhos fora de casa, tal. Às vezes passa a semana, né, e não fala com ninguém.
Então, eu falo, trabalhar com mulher, eu acho que me faz ser uma pessoa ainda mais empática, porque eu entendo ainda mais o quanto isso acontece e provavelmente o que vai acontecer com a minha vida também, né? Porque é um ciclo natural, não tem como. Agora eu tenho as duas embaixo da minha asa e eu sei que daqui a pouco isso não vai ser assim. Então, Uhum. trabalhar com pessoas é muito bom por causa disso, assim. Você tem uma plena noção de como vai ser o ciclo natural. É um lugar que, assim, além da fisioterapia, é um lugar muito terapêutico sem ser terapia, É. né? Porque a gente fala um pouco disso, assim, tem gente que fala assim, ah, terapia pra mim é no boteco. Não, o boteco pode ser terapêutico, você vai falar um monte de merda lá, né? Ops, né? Vai falar um monte de coisa, vai contar da sua vida e tal, mas não é terapia, né? É muito terapêutico, faz muito bem, a gente fica, toma uma cerveja com os amigos, dá umas risadas, fala umas bobagens, a gente fica muito bem. Porque é muito terapêutico mesmo. Então, quer dizer, você está me dizendo que assim, a fisioterapia, além dela fazer o trabalho da fisioterapia mesmo, que é pegar na dor que está ali, já se instalou no corpo físico, precisa ser tratada, quer dizer, você põe laser, né? Você faz massagem, enfim. Tem um lugar também que é terapêutico, que é esse lugar da escuta, né? Da escuta do outro, da história do outro. Agora, o que que é? Porque assim, você aprende muito, né? Mas como é que é a carga desse lugar de ser uma mulher que está escutando os lamentos, as lamúrias das outras mulheres? É uma carga, não é uma carga? Você já falou um pouco, você constrói mais o teu lugar da empatia, né? Mas como é que é no dia a dia, de repente você tem um dia inteiro ouvindo lamúrias? Tem dias que são bem difíceis. Vou falar a verdade aqui, viu? Olha, tem dias que são bem difíceis, porque assim, porque tem um dia também que você também não tá bem, né? Porque pode ter um dia que você não dormiu bem, que você tá cansada, só que assim, a minha paciente não tem nada a ver com isso, né? Então, a hora que eu chego, eu tô ótima, eu tô maravilhosa. Nossa, eu tô incrível. Só que aí ela tem, e aí eu acho que é muito isso. Eu acho que na hora que acontece o toque, né? A hora que você toca na pessoa, acontece uma ligação ainda maior. E aí, além de ter essa troca energética do toque, tem a troca energética ali da conversa, né? Então, várias vezes as minhas pacientes fazem assim: nossa, acabei, meu, eu tô maravilhosa, eu tô ótima. E eu fico assim, ó, Acabada. eu já não tinha muita energia. Agora, então, mas que bom que você tá bem. E aí eu falo que hoje o bom eu só atendo em casa, né? Então eu não tenho um ponto fixo mais, então eu atendo um, me desloco até o outro. É muito bom esse tempo de deslocamento, porque é um tempo que eu tenho para colocar minha cabeça no lugar, dar uma relaxada. Quando eu trabalhava em clínica, era um atrás do outro, um atrás do outro. Nossa, aí tinha dia que era muito difícil mesmo, uma exaustão mental assim, muito grande, que eu falava, gente, eu não aguento mais ouvir a minha voz. Eu queria assim não ouvir a minha voz por umas 5 horas, porque é uma conversa, né? Então você fica ali falando o dia inteiro e falando e falando, e eu falava, meu Deus, preciso ficar um pouquinho quieta, eu não aguento a minha voz. Mas eu acho que essa questão que eu tenho do tempo de deslocamento para os outros lugares faz ficar um pouco mais leve. Por mais que eu fique no trânsito, Uhum. mas parece dar uma relaxada. Porque é isso, né? Tem dias que não são tão fáceis. São dias que são dias de vida de mulheres, né? Duas mulheres se encontrando, quer dizer, você vem com a tua jornada, com as tuas coisas, você sabe que ali é teu lugar de trabalho, você sabe que você tem que chegar lá, não, eu tenho que chegar, eu não posso trazer meus problemas para minha cliente, beleza? Mas ao mesmo tempo, você vai encontrar os dela que vão encontrar os teus que estão aí dentro. Isso não vai ser eliminado, né? E tem que ser, eu vou dizer assim, tem que ser forte para passar esse dia, né? Tem dias que são mais complicados, assim. Mas eu acho que depois de um certo tempo, você começa a entender melhor isso, né? Eu lembro que quando eu era recém-formada, eu trabalhava muito só com massagem, eu fazia muito quick massagem. E eu trabalhava num prédio, então as pessoas chegavam do trabalho, já paravam fazer massagem comigo, nem iam para casa, e aí eles subiam para casa. Gente, tinha dia que eu falava, nossa senhora, eu não vou. Hoje eu não tenho força para ir embora aqui, porque imagina, a pessoa trabalhou o dia inteiro, ela tá super cansada, estressada, né? E aí o primeiro lugar que ela vai parar ali é
comigo. E aí ela faz assim, eu gosto tanto de vir aqui, essa energia é tão boa. Eu fico, olha, graças a Deus. Ainda que você se sente bem, porque tinha dia que eu saía de lá e eu falava, meu Deus, eu fui atropelada. Eu fui atropelada. E assim, às vezes a pessoa nem falava nada. Era só a troca energética que acontecia ali do toque, né? O toque tem muito isso. E aí eu lembro que eu falava assim, eu tenho que aprender a bloquear aqui um pouquinho. Eu tenho que aprender que eu tô aqui para ajudar, mas eu também tenho que ficar inteira, né? Porque senão... Exato. E você lida com essa coisa das trocas energéticas o tempo todo no teu trabalho, né? O tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, e é interessante isso, porque assim, é um espaço da fisioterapia, é um espaço de compaixão, de conexão, de você se conectar com a história da pessoa, né? De empatia e de troca de energia. Sim, é exatamente isso. Assim, é um lugar de muita coisa para uma mulher, né? Que você está falando aí, eu tenho duas meninas hoje, eu tenho duas crianças para cuidar, uma casa para pensar, enfim, é uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga mesmo. E eu acho que, assim, graças a Deus, hoje em dia eu tô com essa cabeça. Eu acho que quando uma pessoa recém-formada, assim, e já tem hoje a vida que eu tenho, de, assim, você ter que aprender a lidar com tudo isso e com toda a carga que eu já tenho, eu acredito que, assim, seja muito mais difícil. Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar, nossa, eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite e tava tudo bem, assim, eu trabalhava, não tava nem aí e tal. Hoje em dia eu falo, gente, eu não tenho condições, não dá. Eu tenho que pensar em muita coisa. Então, graças a Deus, eu consegui construir o meu nome aí, fazer a minha. Tudo no tempo certo, porque se fosse hoje, eu acho que eu não daria conta. Uhum. Sinceramente, eu acho que eu tinha, Yeah. eu tinha de trabalho, assim. Uhum. Enfim, eu tô querendo falar um pouco, chamar um pouco as mulheres que estão aqui nessa sala aqui com a gente, nessa roda de conversa. Como é que é para vocês escutar essa história, né? Que assim, que é uma história da Flávia aqui, mas assim, bate muito na história de praticamente todas nós, né? Então eu queria que vocês comentassem aqui como é que é, né? Como é que é ser três em um, que a Flávia está contando três em um lá no lugar do trabalho, né? Que é a troca energética, é a fisioterapeuta, e assim, e é o lugar terapêutico sem ser um lugar de terapia, né? Sim. Como é que é no trabalho de vocês, né? Quem tem uma historinha para contar, põe aqui, pode fazer perguntas também para a Flávia, porque eu tenho mais uma pergunta aqui, mas quem está aqui quiser fazer pergunta, depois eu dou uma paradinha aqui, eu dou uma olhadinha no que é que tem aqui de pergunta e coloco para a Flávia, porque eu quero trazer mais uma pergunta, Flávia. E aí, nessa história toda, né, de ter todo esse contexto, né, de tanta coisa ao mesmo tempo, né, você ao mesmo tempo também tem que pensar no que tem depois, né? Você tem que sair de um lugar, tem deslocamento, né? Tem que sair do lugar, tem que pensar se tem trânsito para chegar, né, para atender uma outra pessoa numa outra condição X, né? Nesse processo todo, assim, tem algum lugar, algum espaço nessa ação de uma mulher com outra mulher, que é, além de você falar, porque você já disse que convida elas para fazer o processo terapêutico, né? Mas eu queria pensar um pouco mais assim nessa questão de corpo, né? Se tem no teu trabalho algum lugar de falar, olha, como é que você pode se reconectar com o teu corpo, de um pouco mais didático, sabe? De reconectar o corpo, de se reconectar consigo mesmo através do corpo, sabe? Me conta um pouquinho desse lugar, se tem um lugar assim um pouquinho mais, talvez mais didático da ação da Flávia, de pensar a reconexão consigo mesmo a partir do corpo. Eu acho que essa parte a gente trabalha muito quando a gente fala de educação em dor, né? O que Uhum, é hoje que também antigamente não se falava, imagina. E eu acho que essa coisa da pessoa entender o que está acontecendo no corpo dela. Porque antigamente ninguém explicava nada, né? A pessoa chegava e falava, ó, você tem uma dor nas costas, é isso, beijo, tchau. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente senta com o paciente e a gente explica para ele: olha, você tem essa dor. E eu acho que as pessoas precisam disso para ter essa reconexão, entendeu? Para as pessoas entenderem. Porque senão as pessoas ficam assim: ai, nossa, eu tô com dor, eu não aguento essa dor nas minhas costas. Tá, mas vamos lá, vamos entender por que essa dor acontece? Ah, você tem um gatilho que acontece? Você tem um. Então, a gente senta hoje e mostra para o paciente o que ele pode fazer. Tanto para evitar que essa dor comece. Então, assim, ó, essa dor começa, depois do meu dia inteiro de trabalho.
Tá, então vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Uhum. Vamos ver se tem uma garrafinha de água na mesa. Você vai levantar para você tomar água todo dia? Para você pelo menos se mexer um pouquinho? Porque assim, eu já atendi mulheres que, ainda mais, a mulher, quanto mais responsabilidade ela tem, pior, né? Quanto mais executiva, quanto pior, porque daí elas trabalham que nem umas malucas. E eu lembro que teve uma que ela fez assim para mim. Eu chego no escritório às 9h, ela falou, às vezes eu não levanto para almoçar. Ela falou, e aí 5 horas da tarde eu percebo que eu não fiz xixi. Eu não fui no... Uau! E aí eu falo assim, você tá vendo? É por isso. Porque o seu corpo, ele tá pedindo um socorro. E aí eu acho que essa questão da reconexão, hoje a gente faz muito com essa questão da educação em dor. De mostrar para ele, de sentar com o paciente e falar, olha, você precisa mudar alguns hábitos, porque senão a sua dor vai continuar. E assim, quando essa dor vem, o que você pode fazer para melhorar? É você entender. A gente hoje trabalha muito com. Essa dor vai acontecer, a dor. Ela vai vir. Mas qual importância você vai dar a ela? Ela vai ser tão paralisadora assim? Ela vai te limitar tanto? Ou você vai falar, ok, a dor está aqui, eu vou seguir a minha vida? Porque Uhum. isso também, né? Então, assim, tratava a dor, você não tratava o paciente como um todo, você tratava a dor. Hoje não, hoje a gente para e trata o paciente como um todo, porque a gente sabe que assim a gente vai ter uma boa resposta. Se a gente só trata a dor, a dor volta, você não tem um sucesso no tratamento, e o paciente fala assim: ah, eu fiz fisioterapia e não adiantou nada. Porque Sim. o que a gente escuta hoje em dia, infelizmente, é isso. É o paciente chegar, ai, nossa, eu já fiz 50 sessões de fisioterapia e não adiantou nada. Tá, mas vamos lá. Como foi essa fisioterapia, né? O que você fez? E aí, às vezes, a pessoa chega até assim, ai, porque eles não acreditam na minha dor. Porque a pessoa fala assim, ai, dói, e eles não acreditam. Porque é isso, né? As pessoas desacreditavam da dor, né? Uhum. Uhum. Então é isso, da gente mostrar o que é a dor e o que ele pode fazer com isso. E é interessante, você trouxe algumas coisas aí que me chamam a atenção, né? Esse lugar da mulher no mercado de trabalho. Você trouxe o caso de uma executiva, mas não acho que não, eu não vejo isso como exclusividade da mulher executiva, que é assim, a sobrecarga, né? Se ela está no mercado de trabalho, a expectativa em relação à resposta da mulher no trabalho é sempre maior, né? Ela tem que entregar mais porque é uma competição com o homem. A gente ganha menos, as mulheres ganham menos fazendo as mesmas coisas. Mas a entrega tem que ser incrível, né? A entrega tem que ser impecável, a postura, né? E aí vai para um lugar de se desrespeitar, de se desconectar. Imagina uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, não levanta para fazer a sua própria refeição e 5 horas da tarde se deu conta de que não foi ao banheiro. Né? Muito provavelmente ela não tomou água também. Também, porque se ela não teve nem vontade, né? Muito provavelmente ela também não tomou água, porque assim, se não saiu daquele lugar. Então, acho que assim, é olhar, eu acho que a gente pode olhar para essa coisa, para uma realidade da mulher brasileira que está no mercado de trabalho e que não é igual para todo mundo, porque assim, a gente fala de um lugar de quem está num escritório, né? Tem um lugar de privilégio aí, né? De estar no escritório, de uma postura muito mais de executiva, enfim, mas que não é menos pesado do que para uma outra mulher. É de qualquer. E tem sempre esse lugar da cobrança de, assim, de resultado. Olha, mulher, você veio para o mercado de trabalho, você tem que dar resultado, você tem que dar produtividade, metas para atingir num prazo inexequível, mas é isso, não come, não faz xixi, não faz nada da vida. Né? Só tenta responder ao que o mercado está buscando de você, né? Exatamente. E aí eu acho que. E aí essa desconexão acontece muito, né? Porque a mulher, ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Então, assim, ela sai de casa, ela já sai que nem uma maluca, porque ela tem que correr, ela tem que conseguir fazer tudo, e ela tem que estar impecável em tudo que ela vai fazer, porque senão vão falar, ué, mas você não dá conta? Você não consegue? Ué, você teve filhos porque você quis, na maioria das vezes, né? Quando a gente Sim, sim. E aí, então, aí vem o lugar da culpa, né? A é, culpa é sua. a culpa é sua. Então, a produção desse sentimento de culpa para a mulher. Então, assim, ó, você quis, a culpa é sua. Você quis, agora aguenta, né? Então, assim, aguenta um salário menor, aguenta uma dupla, tripla jornada,
né? Porque você quis. Então tem uma produção de culpa nesse lugar de pensar que se a mulher quer ser uma pessoa que está fora de casa, né? Tá no mercado de trabalho e tem sucesso, ela tem que aguentar a culpa. A Aline escreveu aqui, né? A gente vai aprendendo a manobrar todos os pratinhos, que nem lá no circo, né? E a mulher vai para esse lugar também, de ter que manobrar todos os pratinhos e nenhum deles pode cair, não pode quebrar. Porque ela escolheu. Escolheu ser mãe, a culpa é sua, de tudo que vai acontecer a partir daí. Escolheu estar no mercado de trabalho, ser uma mulher de sucesso profissional. Também vai ter seus perrengues e a culpa é sua. Mas, enfim, a mulher tem um lugar, né, nesse contexto. O trabalho, ela também é julgada, né? E aí a mulher, quando ela decide falar, não, beleza, vou ficar aqui, ela também vai ser julgada, e ela também vai ter uma culpa, porque ela vai falar assim, meu, eu tô parando a minha vida. Então, assim, a gente não tem paz, né? Não tem paz, não tem paz. Então, assim, julgadas seremos, né? Se foi é porque foi, se ficou é porque ficou, né? Exatamente. Mas eu acho que essa questão é isso. A minha função hoje é mostrar bem que a gente pode se conectar, a gente deve se conectar novamente, a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso corpo. E eu falo isso muito, às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, você posta muita coisa no seu Instagram, precisa postar todo dia que você vai treinar, por exemplo? Eu falo, gente, eu preciso, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu cuido, que eu também cuido de mim, que eu também tenho tudo isso que eu faço e encaixo na minha rotina alguma coisa para cuidar de mim. Porque senão as pessoas esquecem, né? As pessoas falam, mas eu não consigo, eu não tenho horário. A gente tem que conseguir, infelizmente, a gente tem que dar um jeito e tem que cuidar da gente, porque senão a gente não consegue ninguém, né? Exato. Acho que a Larissa escreveu aqui, ó. É horrível, mas o pessoal fala, né? Deixa eu ver por aqui, ó. Aquele ditado popular: quem pareia o Mateus que balança, joga tudo nas costas das mulheres, né? Exato. Eu acho que é isso. E a gente vai achando que tem que carregar. O pior não é que jogaram, né? Nas nossas costas, né? O pior é que a gente acha, porque a gente aprendeu lá desde sempre de que a gente tem que carregar, né? Aí ela tá perguntando aqui, ó, a Tereza tá perguntando, como é que você consegue chegar em casa depois de um dia desse com a carga do dia inteiro de atendimento e ter energia para duas crianças, uma de quase 4 anos cheia de energia? Como é que é, Flávia, chegar em casa e ter a Clara lá de 4 anos carregadérrima, porque já tá Eu acho com saudades te esperando? né? Que eu venho assim, a hora que eu saio do meu último paciente, que eu tô vindo buscar ela, eu venho fazendo uma reserva energética, assim. Eu venho pensando, às vezes eu venho com o carro com o som desligado, eu nem percebo. Isso acontece muito, assim. A hora que eu tô chegando na escola para pegar ela, que eu falo, nossa, eu nem liguei o som. Porque eu venho num silêncio, assim, ó, que eu acho que eu venho me preparando, porque eu falo, olha, ela quer você. Ela quer a minha energia. Ela não tá nem aí se eu trabalhei o dia inteiro ou não. Ela não me Uhum. viu. Então, para ela, eu tenho que estar disponível para ela, né? É basicamente. Então, tem dia que eu venho assim, ó, nossa senhora, vamos, Deus, me dá um pouquinho de força, porque eu preciso. E aí entra, a gente se culpa de novo, né? Que tipo, ai, nossa, eu tô cansada para minha filha. A Clara fica o dia inteiro na escola e eu tô cansada para ela, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu venho muito nessa coisa do hora que eu acabo, eu fecho a porta ali do trabalho e falo, beleza, agora vai entrar a Flávia Mãe. E aí a Flávia Mãe entra numa outra, abre uma outra portinha ali e fala, beleza, agora a gente vai agir assim. É difícil, né, pra caramba. É muito difícil, é muito difícil. E tem dia que, coitada, eu falo pra ela, eu falo, filha, hoje a mamãe tá muito cansada. E a Clara, pra quem conhece, sabe, né? A Clara é mega compreensiva, assim. Então, aí outro dia eu até falei pra ela, eu falei, nossa, filha, hoje a mamãe tá tão cansada. Dela fez assim, vamos assistir um filminho? Você fica no sofá descansando enquanto isso, né? Então, como quem diz assim, a gente não precisa fazer nada, então, você fica quietinha. Porque é muito. Exato. E aí eu acho que depois que a Bela chegou, essa questão exigindo a minha presença tá ainda maior para ela. Ela quer muito que eu esteja presente ao lado dela. Porque antes ela não. Ela sempre brincou muito sozinha, foi muito tranquilo. Mas agora com a Bela, ela faz muita questão de me ter ali, brincando com ela, sabe? É. Eu percebo. Ela ganhou mais, ela já dividia você com o trabalho, né? Agora ela tem que dividir você com o trabalho, com a Bela e com o pai, né? É óbvio que tem uma divisão aí com o pai também, né? Mas eu acho que tem um lugar, Flávia,
que de certa forma a Clara te aponta, que tem a ver com o que você falou antes, dessa coisa de ter que postar todo dia que foi para academia, as pessoas entenderem que você precisa se cuidar, né? Mas aqui eu acho que é um lugar assim, é de que a gente pode se cuidar de várias formas. Eu acho que tem esse cuidado com o corpo, que por mais que eu mesma não seja amante, eu vou para musculação, né? Às vezes 2 vezes por semana, porque eu preciso cuidar desse corpo que sou eu não sou, o meu corpo não é uma coisa, eu sou outra, né? Eu sou o meu corpo, então eu preciso cuidar dele, mas encontrar, eu acho que o nosso desafio é encontrar assim, como é que eu quero me cuidar, para além de ter que fazer algum movimento, porque movimento é saúde, cada vez mais tem pesquisa falando do quanto que caminhada e musculação vão fazer bem, não só agora, e não tem nada a ver com o shape, né, tem a ver com o movimento, Sim. com a carga, não com carga de peso que você vai puxar, mas com a mobilidade, com a flexibilidade, enfim. O quanto que isso faz bem, mas o quanto que a gente também não precisa fazer isso para ter shape, mas a gente pode fazer isso e outras coisas. Que às vezes o cuidar de mim também vai poder ser um chazinho, né? Um chazinho quentinho, que é isso que a Clara te convida, né? Vamos a gente assistir um filminho, mãe, tá tudo bem, né? É isso mesmo. Porque Também é um lugar de se cuidar, não fazer nada, porque a gente acha que não fazer nada é um pecado, né? Eu vou falar por mim aqui e não acho que não estou sozinha nessa história, né? Ficar deitada no sofá com os pés para cima ou ler um livro era um não, negócio assim, né? Não pode, porque você não está fazendo nada, não está produzindo nada. a Então, mulher assim, pode ter um hobby, né, Sil? não A gente não, pode. a gente não podia fazer uma coisa por simplesmente gostar de fazer aquilo. A gente Exato. tinha que fazer uma coisa porque a gente estava fazendo aquilo por algum objetivo. Não porque, ai, não, eu não gosto de acordar, eu não posso acordar meia hora antes e tomar meu café em paz. Antigamente, não. Imagina, você vai acordar para tomar. Não, você já vai arrumar as coisas da casa e não sei o quê. Não, eu quero acordar enquanto as minhas filhas estão dormindo, tomar café, no silêncio. Exato. Né? Começou meu dia. Então, e a Larissa escreveu aqui assim, né? E tomar um chá com as amigas de tarde. Porque, assim, são coisas proibidas para uma mulher em idade produtiva, né? Parece que, assim, a idade produtiva é uma idade X e nós temos que ser moídos pelo capitalismo, né? E nós temos que dar resultado. Tem que produzir alguma coisa. Então, tomar chá da tarde, ficar no sofá tomando um chá sozinha, lendo um livro, ou não fazendo nada. Porque até ler um livro quer dizer assim, estou fazendo alguma coisa. Ninguém pode me acusar, né? Não posso estar. Eu tiro a culpa de mim se eu pego um livro e finjo que, né? Então, ler um livro não, tira a culpa de mim de não estar fazendo nada. E aí o livro também ganha um outro lugar. Mas poder não fazer nada, né? O ócio traz culpa, é isso mesmo, Stephanie. A gente tem culpa de ficar no ócio, como se o ócio fosse algo pecaminoso. E a gente tem um autor italiano chamado Domenico De Masi, ele fala da importância do ócio para a gente poder criar depois. Né? Tem um livro dele chamado Ócio Criativo. E é isso. Poder não fazer nada para depois poder ser mais criativo, para depois ser mais produtivo, sem entrar na máquina capitalista que quer moer a gente inteiro. Né? E as mulheres especialmente, né? Eu ia falar isso mesmo, porque assim, a gente vê que pro homem, tudo bem o homem ele chegar em casa cansado do trabalho e ele ficar sentado no sofá, entendeu? Tudo bem, ele tá cansado, ele trabalhou o dia inteiro. Uhum, uhum. Ele pode ficar com o controle na mão, né? E só trocando, zapeando e tá tudo certo. Fazer é tanta coisa pra gente pensar que nem dá. Daí a hora que você vê ali que você tá ali sentada, você faz assim, nossa, mas eu podia estar dobrando aquela roupa ali, né? Podia estar utilizando isso, podia estar. Mas a cabeça, né? A Sim. cabeça da mulher. Quem nunca deitou no sofá e ficou olhando se a cortina não precisava lavar? Quem nunca? Será que a cortina, será que a almofada que eu tô deitada tá com cheirinho, eu preciso botar depois na máquina, Ai, né? Ou então faz tudo isso, temos... né? Faz tudo isso, corre, bota na máquina, faz uma coisa ou outra para poder ficar quietinho enquanto tudo trabalha, né? Como Exatamente. se fosse um pecado, não vou lavar roupa hoje, tá tudo bem. É verdade. Eu super concordo com você. Mulheres de corpo e alma contra a produtividade. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, a gente poder ser inteira, né, de corpo e de alma, entender que o nosso corpo é a gente, não é o meu corpo e eu.
Não, eu só existo porque eu tenho esse corpo aqui. Então, eu sou esse corpo e eu preciso estar integrada com ele, né? E poder viver bem com esse corpo, com essa mente, que também não está separada, né? A gente teve lá no início do século XX também, o filósofo foi lá e falou assim, penso, logo existo. Ou seja, eu existo se eu pensar, se eu tiver cabeça, o resto do corpo não importa. Ele fez um desserviço para a história quando ele separou, né? Penso, logo existo. Não é. A gente existe quando a gente tem um corpo inteiro. E a gente não pensa só com esse cérebro, né? Já tem milhares de estudos que falam que inclusive, que o intestino é o primeiro cérebro. Né? Que o intestino é o primeiro cérebro. Agora eu vi uma outra pesquisa recente falando que o coração é que comanda, que primeiro a gente sente, para depois comandar. Né? Então, assim, tem várias vertentes, várias pesquisas que vão falar coisas diferentes, mas assim, o tempo todo vai dizer, nós somos inteiros, nós não somos essa coisa fragmentada. E isso Então... fala muito também, né, Sil? Essa questão do... Você precisa da sua musculatura, você precisa ter força, você precisa... Porque senão, você não vai conseguir fazer mais nada. Hoje a gente tem vivido cada vez mais, e aí se você não pensa nisso como um todo, se você não se pensa como um todo, você não consegue, você não tem aquela velhice que você sempre quis, né? Aquela velhice dependente. Porque eu falo, gente, uma velhice boa é uma velhice independente. Se você é independente para ir ao banheiro, para fazer as suas coisas, isso é uma velhice boa. Isso, eu falo isso muito para as minhas mulheres de meia idade. Eu falo assim, cara, a gente está aqui hoje para a gente envelhecer bem. Para que você não precise de ninguém que te ajude a ir ao banheiro, a tomar banho, a fazer sua comida. É isso que a gente tem que pensar. Que você não está aqui porque, ai, nossa, você vai ser maromba agora. Não! Você vai ser uma mulher independente, que é o que toda mulher gosta. Porque eu vejo isso muito com as minhas senhorinhas, que elas ficam assim, eu fico desesperada. Imagina, alguém me ajudar a tomar banho? Ela tem 90 anos. Tudo bem ela tomar banho, mas para a mulher, ainda mais para essa geração, né? É inaceitável que elas precisem de ajuda para tomar banho. Então eu falo, então bora. Então vamos fazer 3 vezes na semana agora para não precisar de gente tão cedo aqui para te dar banho. Mas é uma coisa que a gente não pensa, né? Agora, assim. Não, porque assim, a gente tá ativo, né? Tá ativo, tô conseguindo fazer das minhas coisas. Eu não acho que depois eu vou precisar. Até recentemente eu não fazia musculação e achava que um tédio, né? Para ir na minha academia. E eu dizia com todas as letras, eu tenho mais do que fazer, do que ficar repetindo a mesma coisa não sei quantas vezes. Só que assim, por ignorância minha, porque assim, repetindo a mesma coisa lá, os exercícios que eu tenho que repetir, que eu vou fortalecer minha musculatura. Agora, hoje eu sei, né? Eu precisei chegar aqui, né? Já tenho há uns 50 anos, mais ou menos, já comecei a fazer pilates. Tô com 58, então assim, já tem bastante tempo que eu tô no Pilates e agora tem que fazer musculação, porque eu já deveria estar lá faz tempo. Mas é o preconceito, né? Falar assim, esse povo de academia. Eu ficava cheia de julgamento com esse pessoal que tá na academia, porque tem uma galera que tá lá que acha que tem que ser bombado, que tem que ter shape. É uma escolha deles, não era a minha e eu ficava olhando para eles julgando. Não, e assim, então... essa porcentagem, né, do pessoal na academia é muito baixa, né? É muito baixa. A galera que é os maromba é assim, sei lá, se for 10% de um público de toda a academia é muito, porque assim, é uma dedicação muito grande, né? Outra coisa. Mas as pessoas têm um bloqueio com a academia justamente por causa disso. Eu vejo que assim, quando você vai num horário que você vê, por exemplo, que só tem mais 100 horas, você se sente mais à vontade. Você fala assim, olha, tá todo mundo com o mesmo objetivo aqui. Exato. Aí, eu acho que tem uma outra... Tem um horário... Porque elas se sentem bem também, se sentem acolhidas. E aí tem aquela questão do, vai para conversar, vai para falar, vai para ter essa social também, né? Não, porque é isso, né? Eu até comentei, acho que foi ontem, anteontem, que eu falei do filme lá dos Territórios Azuis, lá, não sei exatamente como é que chama, o documentário Netflix, que descobriu que tem algumas regiões que foram chamadas de zona, acho que é zonas azuis mesmo que chamam documentário, que fala que eles foram pesquisar por que naqueles lugares as pessoas eram mais longevas e tinham saúde, né? Elas eram pessoas que não tinham doenças e a longevidade estava tudo mais de 100 anos. Fizeram pesquisa, foram estudar a água, foram estudar o solo, tipo de alimento, o ar, estudaram tudo para descobrir que o que fazia aquelas pessoas estarem bem era o fato de elas serem seres sociais, elas se reuniam.
Eles tinham vida social, né? Acho que não sei se é o primeiro ou o segundo episódio, que tem umas idosas, mas assim, muito idosas, elas se reúnem nas casas para brincar, joguinhos, e elas morrem de dar risada. Então, uma das vertentes é que, além da atividade física, é o ter o social. E aí, poder fazer o social na academia, a gente está com 2 em 1, né? Sim, Poder fazer isso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, Flávia, que eu acho que tem uma coisa bem importante que a Tereza falou aqui, que é assim, ó, não fomos educados para atividade física, para uma vida com atividade física, né? E nós somos, né, a Tereza é um pouquinho mais velha, mas a gente é de uma geração que, assim, não dá para ficar fazendo atividade física. Primeiro que a gente era pobre, né? A academia não é para todo mundo. Hoje, a gente tem as academias de praças aí que estão, né, mais disponíveis, mas também não tem ninguém para orientar. Então, acredito que deva ter muita crítica a essa academia de rua aí. Mas a gente tinha que produzir, né? A gente veio de uma família muito pobre, então, assim, todo mundo tem que trabalhar para ganhar dinheiro para poder se sustentar. sim. Então, hoje é outra realidade que a gente pode pensar em educar para atividade física, mas não é todo mundo também que vai poder ir para uma academia, né? Porque tem essa parte da educação do corpo e esse lugar da questão que é do poder aquisitivo também, de pensar que isso pode estar disponível de diversas formas em espaços públicos para todo mundo, né? Hoje em dia, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, esses negócios. Porque aqui nas praças em São Paulo a gente tem muito aqueles aparelhos, né? Isso. Nem só para eles ficarem fazendo assim, né? Uhum. Mas eu faço e vejo os idosos fazendo, eu falo assim, cara, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, porque assim, ele tá fazendo alguma coisa. Porque a gente sabe que, independente do que você faça, é melhor do que não fazer nada. Então, às vezes eu atendo a pessoa e a pessoa fala assim, mas eu só faço caminhada uma vez na semana. Tá, é melhor do que você não caminhar nenhum dia. Então, assim, eu vejo que isso é a gente tem melhorado isso muito, né? Então, por exemplo, eu vejo com as minhas filhas, eu dou uma importância do exercício muito maior. Porque antigamente também não se falava isso. Criança não precisa fazer exercício, criança corre, porque a gente corria. Só que as crianças de hoje em dia correm, né? As crianças de hoje em dia, elas ficam muito mais paradas. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que ir educando. Então, por exemplo, quando eu pego a sua geração, eu tenho que falar, atividade física, ela tem que virar um hábito. Ela vai demorar, ela vai. Mas você tem que achar alguma coisa que você consiga criar disso um hábito. Porque, infelizmente, é a única chance que você tem de ser um idoso ativo. Exato. Se você não criar agora, já era. Não adianta. Não adianta. Eu tô na fase de correr atrás do prejuízo, porque eu já devia. E só que eu tenho que entender que na minha história, eu já fiz tanta coisa que eu tive que fazer, e a atividade física foi uma que eu não fiz, que hoje eu falo assim, não, eu não posso me culpar também por ter chegado até aqui e tá hoje começando, né? A minha filha diz assim, mãe, antes tarde do que mais tarde. Então, antes tarde do que mais tarde. Porque a gente também não pode desconsiderar a história de vida que a gente tem, e teve tanta coisa que eu tive que fazer, que a academia era mais uma e eu escolhi essa, eu não vou. Não, né? E antigamente não se falava da importância, né? A gente não ouvia que, tipo, é importante. E eu acho também porque a nossa expectativa de vida era muito mais baixa, né? Então, não sabia a importância que era ter um estoque muscular, né? Pra velhice. Então, imagina, você pega a sua mãe, o seu pai, quando que eles iam fazer exercício, sabe? Tipo, não tem. Não. Pra eles hoje é uma luta, assim. Eu tenho umas que fazem super tranquilo, mas eu tenho outras e, assim, se eu não for, elas não fazem. Tanto que, assim, na licença maternidade, elas foram as primeiras que eu voltei, porque eu falei assim, se eu abandonar muito, porque não faz nada, não desce do prédio, não desce, não vai dar uma andada, não faz. E acho que é isso, acho que é um processo que começa muito antes, né, para que tenha qualidade de vida até o tempo que viver, mas que é um aprendizado que começa lá na infância. E a gente não foi dessa geração que tinha esse valor. Primeiro que a criança não tinha valor, né? A voz da criança não tinha espaço, né? Então a criança era uma coisa ali, né? Tinha o filho, cuidava, alimentava para não morrer, e crescia, e depois é mais uma mão de obra para fazer dinheiro para a família, enfim. Então, essa é a história de muita gente, da maioria da população, né, numa certa idade.
Hoje é outra história, o mundo mudou e a gente pode ir para esse lugar mais de pensar. Hoje a criança é pensada de um outro jeito, né? Dá para pensar que a gente pode, já quem está na minha idade ou quem está mais novo, já começar a construir essa qualidade de vida para o tempo de uma idade que vai chegar, porque a expectativa é que cada vez a gente seja um país de idosos. A gente já é um grande número de idosos hoje, mas a expectativa é que seja um país de mais idosos e menos jovens daqui a alguns anos, se é 2050, por aí. Enfim, então que a gente possa construir isso aí, né, com mais qualidade e sem perder essa conexão, que a gente é o nosso corpo. Então não dá para cuidar de mim ou só da aparência estética, que eu acho que tem um valor, quem cuida, né, eu acho que é importante cuidar, mas cuidar de mim do ponto de vista estético, mas cuidar de mim, esse corpo, né, esses músculos, essas fibras, e a minha mente, a minha saúde emocional, que não está separado também, né? É exatamente isso. Flavinha, nós estamos assim, ó, já no horário. Quero agradecer toda a mulherada que está aqui, sejam bem-vindas. Eu vi que passou um homem por aqui, eu não sei se ele está aí. Seja bem-vindo também. Venha participar da roda de mulheres, porque nós mulheres temos muitas coisas interessantes a dizer, interessantes e importantes. Eu quero agradecer todo mundo, agradecer muito, muito a Flávia. A gente poderia ficar 2 horas conversando, teria assunto tranquilamente, mas a gente não vai fazer isso, porque hoje é domingo, a gente entende que é um tempo de ficar na roda de conversa, mas um tempo de repouso e de cada uma fazer o que quiser, né, depois que sair daqui. Então eu quero convidar a Flávia para se despedir, falar, orientar, dar dicas, como você quiser, Flavinha. Obrigada, gente. Obrigada, Sil, pela oportunidade. Foi uma delícia conversar aqui com vocês. Eu quase não falo, né? Eu sou super tranquila, assim, quando eu começo, eu não paro. Coisa que é... Não sei, acho que é da minha profissão ter que falar bastante, aí eu não paro de falar. Estou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser vir falar comigo com alguma questão, alguma dor, se eu puder dar alguma orientação, claro, eu dou. Eu posso indicar alguém, eu posso avaliar, isso é tranquilo. Mas o recado que eu deixo é: se cuidem, né? Vamos se cuidar, vamos cuidar do corpinho e da alma, porque as duas são interligadas, não tem o que fazer. A gente não... Exatamente. E assim, não se perder da gente, né, Flávia? Acho que é uma das coisas que eu aprendi aí nessa minha jornada de cursos, né, de me preparar para ser terapeuta, foi assim: não se distraia de você. É o que eu mais repito para todas as mulheres que eu atendo, assim: não se distraia de você. Porque a gente tem muitas coisas que nosso dia é atravessado por milhares de coisas, de demandas, né, que nos tiram da gente. Então, o convite é: não se distraia de você. E eu estou fazendo esse convite o tempo todo para quem está ao meu redor, para as mulheres que eu atendo, para as pessoas que eu trabalho. E agora eu estou fazendo um convite para as mulheres que estão aqui e para quem não está aqui e puder, para quem está aqui, mas também não quer fazer esse trabalho, não se interessa, eu convido você para mandar para uma mulher que está aí, né, vivendo demandas, vivendo sobrecarga, vivendo cansaço, e às vezes com culpa de ser quem é, de querer poder deixar coisas irem para poder fazer o que realmente quer. Acho que o nosso grande desafio é poder ser quem eu quero sem culpa. Né? Também essa outra frase que eu tenho repetido muito. Então, eu estou abrindo grupos, então quem quiser participar do grupo, manda mensagem. São encontros terapêuticos para mulheres. São 8 encontros que vão acontecer, encontros de 1h30. Eu tenho um grupo online, tenho alguns grupos no presencial, para que a gente possa trabalhar assim: qual é a sua questão que está pegando nesse momento, e conversar, fazer uma roda de mulheres em que a gente possa ter encontros terapêuticos para que a gente vá se descobrindo qual é o meu caminho para ser quem eu quero ser sem culpa, né? E é óbvio, eu vou fazer o trabalho de terapeuta na mediação. E aí vocês vão ganhar um e-book, vão ganhar uma sessão exclusiva comigo. Então quem fizer os encontros vai poder ter uma sessão junto comigo. E mais uma mentoria de 21 dias. Eu criei uma mentoria, porque tem muita gente me procurando, mas não quer, não pode fazer o grupo. Então eu criei uma mentoria também. Mas quem está no grupo vai ganhar a mentoria, que é uma mentoria de 21 dias, com primeiros passos, o dia a dia, com orientação, com áudios diários, para que você possa ir fazendo
e não ter isso como uma sobrecarga na sua vida. Porque, assim, até o processo terapêutico, para algumas pessoas, é mais uma coisa, é mais uma sobrecarga. E não é para ser isso, é para ser algo bom para você, na sua vida, para te ajudar a encontrar quem você é, que está perdida talvez em algum lugar, quem você quer ser daqui para frente e como fazer isso. Então, todo mundo super convidado. Quem quiser, só mandar. Como é que é mesmo, Aline? O que é para fazer? Pode me mandar um direct, né? Mas também pode escrever aqui uma palavrinha que eu esqueci. Mas enfim, manda um direct, gente. A gente te responde, eu te respondo, né? E a gente pode conversar, deixar mais claro, enfim. Mas quero agradecer a todas vocês que ficaram aqui até. Ah, digita mulher aqui, ó. A Aline falou aqui, ó. Digita mulher aqui que a Aline manda, né, o link para vocês poderem receber todas as informações, né, para poder saber como que vai ser, quando começa, a proposta é começar semana que vem, então temos tempo ainda de acolher mulheres que queiram encontrar o teu caminho nessa jornada para poder ser quem quer ser sem culpa. Tá bom, gente? Muito obrigada. Então, em breve, nova rodada de rodas de conversa, né? Novas rodas de conversa por aqui. Hoje a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todas vocês que ficaram até agora. Um super beijo, boa noite, bom descanso. Que a semana de vocês seja incrível. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Flavinha. Obrigada.